Antes de começarmos, respire fundo. Porque o mundo em que você está prestes a entrar não é gentil, e muito menos justo. Este é um campo de batalha onde estratégia vale mais do que piedade, e onde até o menor erro pode se transformar no maior de todos. Aqui, magia é arma. Magia é poder. E a guerra, ela é inevitável. Eu sou Ana Nogueira, e este é o canal Locran. Seja bem-vindo, e bem-vinda, ao Império. Ao nascimento de uma lenda. Jacob era apenas um rapaz comum, com sonhos grandes demais para a vida que levava. Marcado por perdas, ele foi forçado a crescer rápido demais. Quando completou 18 anos, um decreto caiu sobre o Império. Um decreto que não escolheu apenas Jacob, mas todos. A guerra. Para muitos, foi uma sentença. Para Jacob, uma oportunidade. A chance de tentar realizar um sonho proibido, tornar-se um éravo. Agora, ele se vê no centro de uma guerra continental, onde magia e decisões moldam destinos, e onde um único erro pode ceifar inúmeras vidas. Se esse tipo de história te fisga, deixa o like agora e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que você quer mais episódios como este, e leva essa história para ainda mais pessoas. Prontos? Então feche os olhos, coloque os fones, e venha comigo. O capítulo começa agora. Capítulo 4. Hermes o toque na porta veio às 6 em ponto, seco, firme, sem hesitação. Jacob ajeitou a gola do uniforme cinza e seguiu o oficial pelo corredor silencioso. O ar ali dentro era quente demais, mas bastou cruzar a porta da base para o frio cortar sua pele como papel. A neblina da manhã cobria tudo, densa, misturada ao vapor que subia dos respiradouros do prédio. A cidade ainda dormia, mas a estação não ponto a plataforma era enorme. Torres de vigia cortavam o céu em ângulos rígidos, hastes metálicas seguravam bandeiras imperiais que estalavam com o vento, e holofotes varriam a área com feixes azulados. O solo vibrava levemente, máquinas entrando em operação, trilhos sendo ajustados, soldados gritando ordens que se perdiam no ar gelado. No centro de tudo, o trem aguardava. O Hermes era mais longo do que Jacob imaginava, um corpo de aço negro com detalhes dourados que refletiam as luzes da plataforma. O brasão imperial brilhava na frente da locomotiva, e as janelas estreitas formavam um traço contínuo ao longo dos vagões. A fumaça azulada que escapava das laterais parecia respirar. Soldados carregavam caixas de munição e suprimentos para dentro dos vagões laterais. Oficiais revisavam listas. Engenheiros calibravam componentes expostos da locomotiva. No meio dessa ordem rígida, apenas 3 jovens, 3 cadetes recém-aprovados, se destacavam no pátio. O primeiro estava parado perto de uma pilha de caixas, com as mãos nos bolsos. Tinha cicatrizes profundas no rosto, cortando a pele. Os cabelos ruivos curtos e os olhos verdes intensos davam um ar inquieto, como se estivesse sempre à beira de atacar ou fugir. Ele olhou para Jacob por um segundo, sem expressão, e voltou o rosto para a locomotiva. A segunda cadete, menor que os dois, mantinha-se encostada num pilar com o capuz puxado até a metade do rosto. A postura era calma, quase imóvel, mas havia algo nela, talvez o jeito como o peito movia devagar, que mostrava uma disciplina silenciosa. Terceiro, era o próprio Jacob. Ele respirou fundo, tentando não apertar demais a alça da mala. O cheiro de carvão, metal e mana condensada entrava pelo nariz e queimava um pouco. Cada som parecia alto demais, botas marchando, vapor escapando dos trilhos, papel sendo rasgado por oficiais. Ele seguiu até o número indicado na convocação. Deu o primeiro passo, mas uma voz o fez parar. Eberhard, ele virou devagar. A mulher que se aproximava tinha uma presença impossível de ignorar. Não era agressiva, nem impositiva, mas algo nela fazia o ambiente ficar mais quieto. A postura ereta, o uniforme impecavelmente ajustado e o cap alinhado davam a impressão de alguém que vivia em estado permanente de prontidão. Os cabelos, longos e brancos, estavam presos em um coque firme, sem um fio fora do lugar. Os olhos, de um dourado suave, encaravam com precisão tranquila, avaliando tudo sem pressa. O rosto era sereno, marcado pelos anos de disciplina, e a voz, quando saiu, carregava autoridade e calma na mesma medida. Faz tempo, Jacob. Ele engoliu em seco sem saber como responder de imediato. A memória dela era forte demais para não doer um pouco. Major Ilse. A voz dele falhou por um instante. Não imaginei que estaria aqui. Ela parou a poucos passos, observando como se tentasse reconhecer traços antigos no rosto dele. Não sorriu, mas os olhos suavizaram, algo discreto, quase invisível. Você cresceu. Por um segundo achei que estava vendo Samuel de novo. Jacob baixou o olhar para o chão, sentindo o peito apertar.
Eu escuto isso às vezes. Ela soltou um ar leve pelo nariz, como se aquela resposta dissesse mais do que ele pretendia revelar. Fui informada sobre seus resultados. Ela ajeitou os punhos das luvas com um gesto curto e seguro. Em Melsra não aprova cadetes por acaso. Ele assentiu, mas não comentou. Ela o estudou por alguns segundos, e o silêncio não foi desconfortável. Foi apenas, honesto, relaxa os ombros. Ela comentou, baixinho. Está parecendo que vai entrar em batalha daqui a 5 minutos. Ele endireitou a postura sem perceber que estava tenso. Desculpe, senhora, não precisa pedir desculpas. Ela inclinou levemente a cabeça. É seu primeiro embarque. Ninguém chega aqui pronto. Os olhos dele baixaram para a enorme mala preta que ela carregava com facilidade. O couro brilhante tinha fechaduras reforçadas e runas discretas, equipamento avançado demais para ser comum. A senhora vai para Melsra também? Escapou de Jacob antes que ele conseguisse pensar. Ela ergueu uma sobrancelha, surpresa pela informalidade, mas não pareceu irritada. Vou supervisionar os testes finais dos graduandos. Por um instante, seus olhos dourados ficaram mais suaves. E levar algo importante para a academia. Ele seguiu o olhar dela para a mala, mas não perguntou. Não queria cruzar linhas que não entendia. A major ficou em silêncio por alguns segundos, como se buscasse as próximas palavras com cuidado. Samuel falava muito de você. A voz dela saiu baixa, controlada, mas carregada de alguma emoção que ela não deixava aparecer facilmente. Ele tinha orgulho do irmão mais novo. O ar ficou mais pesado. Jacob sentiu algo quente subir pela garganta, um tipo de dor que não machuca, mas impede de respirar direito. Obrigado, ele murmurou, sem conseguir dizer mais. Ilse assentiu, satisfeita com a resposta curta. Ajustou o cap e endireitou a postura, retomando a postura profissional de sempre. Tenho que falar com o maquinista e revisar o manifesto de carga. A voz voltou firme. Nos vemos durante a viagem. Jacob apenas inclinou a cabeça, tentando manter o controle da respiração. Ela partiu na direção dos oficiais, passos firmes, silenciosos e elegantes. Nada nela era exagerado. Tudo era preciso. Ele observou por um segundo, ainda sentindo o impacto daquela conversa. Depois fechou a mão em torno da alça da mala, respirou fundo e se afastou da porta do vagão. O trem aguardava. A plataforma vibrava. E o mundo, mais uma vez, parecia prestes a mudar. Jacob esperou alguns segundos diante da porta metálica. O ruído dos vagões ao redor parecia mais alto do que deveria, como se o trem inteiro prendesse a respiração com ele. Quando o oficial autorizou, ele entrou, arrastando a porta pesada para o lado. A cabine era menor do que imaginava, mas cada detalhe parecia cuidadosamente calculado. O chão era coberto por um carpete escuro, macio, que abafava seus passos. As paredes tinham placas de madeira polida, marcadas por molduras discretas em bronze. A iluminação quente vinha de uma lâmpada de filamento no teto, zumbindo baixo, criando um brilho constante que não chegava a incomodar. Ele deixou a mala no canto e sentou no banco largo. O assento cedia na medida certa, firme e confortável. O silêncio ali dentro era quase estranho depois da confusão da plataforma. Jacob deixou o corpo afundar e soltou o ar devagar, sentindo a mente correr mais rápido que o coração. Ainda tentava processar tudo quando a porta abriu com um clique seco. Ele ergueu a cabeça e travou. Uma garota entrou como se já fosse dona da cabine. Nenhuma pressa. Nenhum pedido de licença. Apenas atravessou a porta e a fechou com a mesma precisão com que alguém encaixa uma peça numa máquina. Jacob só viu os cabelos primeiro, negros, longos, alinhados demais para serem naturais. Depois, os olhos vermelhos como brasas resfriadas, imóveis, atentos. Ela não precisava dizer o nome para ser reconhecida. O império inteiro falava dela. Victoria von Serebriakol. A mais jovem prodígio técnica. A mais jovem a receber um von. Cada boato sobre ela parecia menor do que vê-la ali, respirando o mesmo ar. Ela avaliou a cabine em um segundo, depois voltou a olhar para ele. Eberhard. Não havia surpresa na voz. Só constatação. Como se ela estivesse marcando uma posição num mapa. Jacob engoliu o nervoso que subiu sem aviso. Ela inclinou a cabeça, apertando os olhos. Pensei que fosse maior. Ele piscou, sem saber se devia rir, ignorar ou fingir que não ouviu. Sinto decepcionar. Ela sentou de frente para ele. Movimento limpo, direto, cada gesto parecendo calculado. Cruzou as pernas com precisão e soltou o ar pelo nariz, como quem concluía um relatório. Espero que não ronque. Jacob levantou as sobrancelhas, surpreso. Não, acho que não. Bem, nunca reclamaram. Ótimo. Tenho pouca tolerância para interrupções. Ela apoiou o cotovelo na lateral do banco,
estudando ele com uma frieza que não era hostil, era só hábito, vi seu nome nos resultados. Estão comentando sobre você. Ele ajeitou a postura, desconfortável, comentando o quê? Que você apareceu do nada. Sem histórico. Sem treinamentos registrados. Sem participação em programas preparatórios. Ela inclinou o queixo. E mesmo assim passou. Jacob esfregou a nuca, sentindo o calor subir pelas orelhas. Minha mãe não queria que eu seguisse o mesmo caminho que meu irmão. Essa convocação foi o que me trouxe para cá. Victoria demorou mais do que deveria para responder. O silêncio não era rude, era analítico, como se ela estivesse olhando além do que ele disse. Só isso. Um som curto, quase um aceno. Ela encostou as costas no assento, relaxando de um jeito calculado demais para ser natural. Você é diferente. Jacob riu pelo nariz. Diferente bom ou diferente ruim? Ela desviou o olhar por meio segundo, como se ponderasse seriamente. Ainda estou avaliando. O trem do lado de fora soltou um apito, e as vibrações passaram pelo chão até as solas das botas dele. Jacob respirou fundo. O peso do momento se acumulava nos ombros, apertando o estômago. Ele encarou a mesa entre os dois, e sem pensar muito, soltou: você parece calma demais. Ela virou os olhos para ele, sem mover o resto do rosto. Não ganho nada entrando em pânico, mas você não fica nervosa? Nem um pouco. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Quando respondeu, a voz veio mais baixa. Nervosismo não muda o resultado. Só atrasa um pensamento. Havia algo ali, escondido sob aquela frase. Algo que Jacob sentiu, mas não soube decifrar. Como o espaço entre duas palavras que ninguém lê. Ele encarou o próprio reflexo no vidro da janela. O rosto estava sério, quase duro. Sério de um jeito que nem se lembrava de estar. Victoria pegou um pequeno livro dentro do casaco e abriu na metade, como se o assunto tivesse acabado. Durante alguns minutos, só se ouviu o ruído abafado do trem, o estalar distante dos trilhos e o virar suave das páginas. A cabine parecia menor com ela ali, ocupando tudo sem esforço. Até que ela falou, sem levantar os olhos: a viagem vai ser longa. Se você roncar, eu te mato. Sem hesitação. Jacob mordeu a parte interna da bochecha para segurar uma risada. Você tem mesmo algo contra ronco, hein? Trauma. Ela fechou o livro devagar, como quem se recusa a admitir que achou graça, mas não conseguiu impedir que a boca ameaçasse um quase sorriso, pequeno demais para ser real, grande o bastante para ser notado. Apenas gosto de ordem e silêncio. Jacob achou graça. Ela fingiu que não viu. E, pela primeira vez desde que entrou na cabine, a tensão no ar mudou. Não sumiu, só mudou de forma, como o calor que passa a ser outra coisa. Algo vivo. Algo que, mesmo sem ele entender porquê, parecia importante. O trem avançava como um corte quente no meio da nevasca. O vagão tremia de modo constante, quase hipnótico, enquanto a cabine mantinha o calor estável, abafado, cheio de um cheiro leve de madeira polida e óleo de máquina. A luz amarelada das lâmpadas balançava com o movimento, criando sombras suaves nas paredes escurecidas. Jacob apoiou o cotovelo na janela, sentindo o vidro frio contra a pele. Lá fora, tudo era branco demais para formar qualquer forma clara. A imagem de Victoria refletida no vidro sempre chamava mais a atenção dele do que a paisagem. Ela estava com o livro aberto no colo, mas fazia tempo que não lia uma linha sequer. Seu jeito parado parecia mais com o de alguém que pensava rápido demais para se permitir algum descanso. Os olhos dela se moviam pouco, mas quando se moviam, era como se estivessem calculando alguma coisa invisível. Jacob respirou fundo antes de falar. Tá, tudo bem aí? Ela piscou devagar, como se estivesse voltando de um pensamento profundo, e só virou o rosto um pouco na direção dele. Estou. Por quê? Sei lá. Ele ajeitou a postura, sem graça. Você tá com uma cara de quem tá fazendo contas difíceis. Ela soltou um som muito curto, quase um riso. Se eu estivesse fazendo contas difíceis, você não perceberia. Jacob riu baixo, esfregando as mãos. Provavelmente não. Mas você tá meio parada. Estou pensando. Ela fechou o livro sem olhar para as páginas. Você sabe o que acontece quando um país passa 12 anos em silêncio? Jacob desviou o olhar para a neve, sem entender onde aquilo ia dar. Paz? Não exatamente. A voz dela saiu calma, firme. Quando um continente inteiro passa 12 anos sem guerra, ele não fica mais seguro. Ele fica inquieto. É igual ficar sozinho em casa depois de ouvir um barulho no porão. Você tenta fingir que nada vai acontecer, mas sabe que pode acontecer a qualquer momento. Jacob demorou alguns segundos para responder. Eu nunca pensei desse jeito. Eu sei que não.
Ela ajeitou o corpo na poltrona, cruzando as pernas. Você fala como alguém que cresceu olhando para as paredes do Império, achando que elas são indestrutíveis. Ele deu um sorriso tímido. Eu cresci achando que, se tivesse um uniforme, eu estaria protegido. Inocência útil. Ela inclinou a cabeça, estudando o rosto dele. Mas não deixa de ser inocência. O trem fez um ruído mais forte ao passar por um trecho estreito da via. O piso tremeu, e ambos ajustaram a postura ao mesmo tempo, quase sincronizados. Jacob passou a mão pela nuca, tentando achar coragem para continuar. É estranho, ele murmurou. Eu sei que tudo isso, a convocação obrigatória, os testes, o trem, vem de algum lugar. Mas para mim, é como se eu finalmente estivesse entrando no lugar onde eu devia estar desde sempre. A maioria dos cadetes pensa assim. Isso é ruim? Ela olhou para ele com um misto de neutralidade e algo que parecia compreensão. Não. É só perigoso. Jacob franziu o senho. Perigoso por quê? Porque quando você acredita demais em alguma coisa, você não percebe o que ela cobra em troca. Ela apoiou o livro sobre a mesa, com cuidado. 12 anos atrás, quando seu irmão morreu, o continente inteiro assistiu. A cratera que ele deixou ainda está lá. Escura, profunda, intacta. Uma cicatriz que todo mundo finge que não vê, mas ninguém esquece. O peito de Jacob apertou. Ele baixou os olhos. Eu sei. A paz dos últimos 12 anos não existe por boa vontade. Existe porque as nações lembram do que aconteceu quando provocaram o império. Ela respirou fundo. Só que a memória enfraquece e medo também. Você acha que vai ter outra guerra? A pergunta saiu antes que ele notasse. Ela demorou, e isso deixou mais tenso do que qualquer resposta direta. Eu acho que o Império está se preparando para ela. E, pelo que vi da seleção deste ano, nós somos parte importante disso. Jacob engoliu em seco. Eu não tinha pensado assim. Eu só estava contente demais. Ela o encarou por alguns segundos. Você lembra do dia em que o seu irmão voltou para casa pela última vez? Ele levantou os olhos rápido, surpreso com a pergunta. Ninguém me perguntou isso antes. Estou perguntando agora. Ela apoiou o queixo na mão. Qual foi sua última memória dele? Jacob respirou fundo, sentindo um peso no estômago. Ele estava cansado. Estava com um sorriso largo no rosto, mas eu notei que ele estava cansado. Ele me prometeu para todos que voltaria para casa. Disse que ia trazer chocolate de um lugar que tinha neve o ano inteiro. E ele levou o chocolate? Ela perguntou sem crueldade, mas com firmeza. Não, claro que não. Ela mesmo se respondeu. Peço desculpas, eu não pensei direito. Tudo bem. A voz de Jacob falhou levemente. Victoria baixou o olhar por um instante, algo raro nela. Sabe, eu lembro de quando ele surgiu no fronte. Claro, eu não o vi pessoalmente, mas lembro da luz dourada que ele emitiu quando entrou em ação. Todo mundo lembra. Seu irmão foi a razão pela qual muitos ainda estão vivos. E a razão pela qual muitas famílias não perderam seus filhos. Inclusive, a minha. Jacob piscou, confuso. A sua? Ela assentiu devagar. Minha família vive em uma cidade próxima do fronte oriental, uma das que teriam sido atingidas se a operação de Fjordvik tivesse avançado. O ataque não chegou lá, porque seu irmão os deteve. Os olhos dela ficaram um pouco mais suaves. Então, sim. Eu devo parte da minha vida à família Eberhard. O silêncio que veio depois era pesado, mas não desconfortável. Era um silêncio cheio de algo que Jacob não sabia explicar. Respeito, talvez. Ou um início de algo parecido. Ele respirou fundo. Eu não sabia disso. Não tinha por que saber. Ela voltou a olhar pela janela, mas desta vez não parecia fugir. É por isso que eu levo isso tão a sério. Eu sei o preço real de tudo. Você ainda está aprendendo. Jacob observou o perfil dela. Havia firmeza e experiência. Mas havia também um cansaço discreto, escondido, que revelava muito mais do que ela gostaria. Ele apoiou o ombro no encosto, relaxando um pouco. E, você? Como era naquela época? Pior que você. Ela riu de leve, quase imperceptível. A diferença é que eu não demonstrava. Pelo visto ainda não demonstra. Ela o encarou com uma expressão que misturava indignação e humor contido. Você tem um problema sério com sinceridade. Ou você tem um problema com qualquer opinião que venha de outra pessoa. Ele ergueu as mãos. Só tô constatando fatos. Ela bufou,
mas um canto da boca dela subiu um pouquinho. Você fala demais. E você fala de menos. Porque alguém aqui precisa pensar. Jacob riu. Tá, essa eu mereci. Ela fechou os olhos por um momento, talvez relaxando pela primeira vez desde que entrou no trem. Quando abriu, havia um brilho diferente ali. Você é diferente. Isso é bom? Ainda estou decidindo. Dessa vez, porém, ela sorriu. Um sorriso pequeno, contido, mas real. O trem tremeu mais forte, entrando em território aberto. A cabine ficou mais quente. O vento batia no vidro com mais força, criando um ritmo quase constante. Jacob observou Victoria virar o rosto novamente para a paisagem. Victoria. Ele começou, hesitante. Se tiver outra guerra. Vai ter. Ela não suavizou. E, o que você acha que vai acontecer com a gente? Ela virou o olhar para ele. Demorou. A resposta veio baixa, firme, sem peso desnecessário. Nós seremos Erevos, Jacob. Seremos a ponta da lança do Império. Jacob assentiu devagar, sentindo um frio que não vinha da janela. Eu não tenho medo do que vai acontecer comigo. Só, do que pode acontecer com quem tá lá em casa. Então lute bem. Ela cruzou os braços, relaxando no encosto. E aprenda rápido. É a única forma de proteger alguém. A única forma de sobreviver é ser forte, mais forte que todos. Ele respirou fundo, deixando a ideia se instalar. Ela o estudou novamente, como se estivesse medindo a sinceridade. E pela primeira vez, Victoria não pareceu duvidar dele. Por um instante, a cabine ficou silenciosa demais, mas não havia desconforto. Era como se algo, pequeno, quase imperceptível, tivesse se formado entre os dois. O trem continuou seguindo pelo norte, rasgando o continente, enquanto dentro da cabine dois cadetes conversavam como se o mundo estivesse prestes a mudar. E talvez estivesse. O trem cortava o norte como uma lâmina, abrindo caminho pela nevasca sem hesitar. O metal vibrava sob os pés, um tremor constante, regular, quase tranquilizador. A cabine era estreita, quente demais perto das janelas, fria demais perto das portas. Jacob sentia o balanço do vagão no peito, como se o ritmo tentasse acertar sua respiração. Victoria estava sentada à frente dele, imóvel como parte da estrutura. O reflexo dela misturado ao branco lá fora parecia outro retrato, firme, calculado, distante. O livro em suas mãos subia e descia com o movimento do trem, mas os olhos dela nunca perdiam a linha que liam. Jacob tentava não encarar. Tentava mesmo. Mas bastava respirar fundo para perceber que olhava de novo. Ele passou o dedo pela borda da mesa, juntando coragem. HM, posso te perguntar uma coisa? O som quase se perdeu no barulho das rodas. Victoria ergueu os olhos devagar, como alguém que estava muito longe dali. Você sempre fala baixo desse jeito ou é novo? Jacob fez uma careta curta, desviando para o chão. É, quando fico nervoso. Ela fechou o livro com calma, sem pressa, e deixou-o ao lado. Então fala antes que eu volte a ler. O trem balançou levemente. Jacob apoiou os dedos na mesa, respirou fundo e encarou o vidro. O título. O Von. A voz saiu mais firme do que ele esperava. Nunca entendi como alguém da nossa idade consegue isso. Ainda mais você, ainda sendo cadete. Victoria não respondeu de imediato. Piscou uma vez, devagar. Depois inclinou um pouco a cabeça, analisando como se decidisse se valia a pena falar. Ganhei aos 13. Teoria, não combate. Ela ajeitou a postura, cruzando uma perna sobre a outra. Mas o Império não confia poder real a crianças, mesmo prodígios. O título só tem peso de verdade quando você vira oficial. Antes disso, é só uma marca. Uma promessa que pode quebrar. Jacob franziu a sobrancelha. Parece meio injusto. Não. É eficiente. O olhar dela ficou sério por um instante. Promessas quebram fácil. Ele abriu a boca, fechou de novo, sem saber como responder aquilo. Algo no jeito dela carregava anos de cansaço em poucas palavras. Você fala como se tivesse o dobro da sua idade. Ela virou o rosto para a janela, apenas o suficiente para evitar o olhar dele. Todo mundo fala assim quando vê coisa demais cedo demais. O trem sacudiu com força, fazendo os copos vazios da cabine tremerem. Jacob se apoiou na mesa, sentindo a vibração subir pelo braço. Quando o balanço diminuiu, ele respirou devagar, escolhendo as palavras com cuidado.
A cratera. Ele hesitou. Você estava lá quando aconteceu? Victoria não se mexeu. Só o silêncio respondeu primeiro. Um silêncio grande, pesado demais para caber naquela cabine pequena. Quando ela finalmente falou, parecia estar lembrando sem querer. Eu estava longe. Muito longe. A voz saiu baixa, sem pressa. Mas ouvi o impacto. Vi o clarão atravessar o céu, cortando tudo. A terra tremeu. Como se o continente inteiro tivesse segurado o ar por um segundo, e depois desabado. Jacob sentiu o estômago apertar. Ela voltou a olhá-lo, e pela primeira vez o vermelho dos olhos não parecia frio. Seu irmão segurou algo impossível. Sozinho. Por minutos. O tom dela mudou, quase respeitoso. Às vezes me pergunto se ele já sabia que não ia voltar. Sabia. Escapou antes que ele conseguisse pensar. Minha mãe dizia que sentiu isso nele. Como se ele tivesse se despedido antes mesmo de sair de casa. Victoria apoiou o cotovelo na lateral da poltrona. Magos percebem coisas que não deveriam. Ela passou o polegar pela borda do livro, distraída. Às vezes o corpo entende antes da mente. E aceita. Jacob ajeitou o uniforme, tentando disfarçar a tensão nos dedos. O trem rangia levemente nos trilhos, preenchendo o espaço entre eles. Victoria observou o gesto e ergueu uma sobrancelha. Você tem um jeito estranho. Ela olhou para ele de cima a baixo. Ingênuo demais para onde estamos indo. Mas não é ruim. Só, raro. Jacob puxou o ar, confuso. Isso é bom? É verdadeiro. Ela desviou o olhar, como se tivesse falado demais. E não estou acostumada com isso. O trem deu outro solavanco, mais brusco desta vez. A mesa vibrou. O livro escorregou. Victoria se inclinou rápido para segurá-lo no mesmo instante em que Jacob fez o mesmo para ajudá-la. O movimento foi sincronizado demais. A distância mínima demais. Quando perceberam, era tarde. As testas não bateram. Os narizes também não. As bocas, sim. O toque foi rápido, seco, imediato, o tipo de acontecimento que ninguém no mundo acreditaria se contassem em voz alta. Jacob arregalou os olhos. Victoria congelou. E então, sem aviso, o punho dela subiu como um disparo, acertando o nariz dele com precisão cirúrgica. A dor explodiu na mesma hora. Caralho! Ai, porra! Jacob levou as mãos ao rosto, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Você quebrou meu nariz. Não me culpe por não ter reflexo. Ela ajeitou a postura como se nada tivesse acontecido, embora as orelhas estivessem vermelhas. Eu não gosto que invadam meu espaço. Eu não invadi coisa nenhuma. O trem bateu. Ele tentou falar, mas a voz saiu pela boca por causa do nariz entupido. Por que você não só afastou? Eu afastei. Ela cruzou os braços. De forma eficiente. O silêncio caiu por alguns minutos. Apenas o som do trem preenchia o ar, firme e constante. Jacob reclinou um pouco, segurando o lenço que pingava sangue. Victoria manteve o rosto virado, mas não conseguiu impedir que o olhar desviasse de vez em quando. Depois de um tempo, ela falou baixinho, quase sem mexer os lábios. Não usei mana. Se serve de consolo. Jacob soltou um riso curto e irritado. Maravilha! Então tenho chance de sobreviver até a academia. O canto da boca dela ameaçou subir. Ela disfarçou olhando para a janela, mas não funcionou. A cabine parecia um pouco mais quente agora. Talvez pelo sangue. Talvez pela confusão. Talvez por algo no meio disso tudo que nenhum dos dois sabia explicar. A vibração mudou, ficou mais profunda, mais pesada. Jacob limpou o nariz e se aproximou da janela, curioso. O branco da nevasca abriu espaço para uma sombra gigantesca no horizonte. E então ele viu. Immelstrand se erguia sobre a encosta da montanha como uma fortaleza de outro mundo. Torres negras como basalto cortavam o céu, unidas por pontes metálicas que cintilavam mana azulada. Os muros tinham camadas sobre camadas, como muralhas de uma cidadela antiga reconstruída com tecnologia impossível. Trilhos auxiliares subiam a lateral da montanha, levando a plataformas suspensas que se estendiam no vazio. Da base à altura máxima, dezenas de holofotes cruzavam o ar, iluminando a neve que caía em espirais lentas. Antenas, sinos metálicos, hangares verticais e cúpulas de observação davam ao lugar uma aparência de catedral militar. Era monumental. Frio. Imponente.
O tipo de construção que o Império criava quando queria que o mundo inteiro lembrasse quem mandava no continente. Jacob sentiu o estômago apertar, não de medo, mas de algo parecido. Algo que ele não tinha nome ainda. Victoria se aproximou devagar, ficando ao lado dele. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Bem-vindo ao topo. Ele respirou fundo, o nariz ainda ardendo. Então é isso. Immelsan. Ela inclinou a cabeça, observando a estrutura com olhos que pareciam pesar mais do que diziam. É aqui que você descobre quem realmente é. Pausa curta. Ou quebra no processo. Jacob engoliu seco. E pela primeira vez, os dois ficaram lado a lado, em silêncio, não por falta do que dizer, mas porque Immelsan não precisava de apresentações. O trem diminuiu a velocidade por alguns segundos, apenas o suficiente para o ar na cabine mudar de temperatura. Jacob limpou o lenço mais uma vez, tentando estancar o sangue. O nariz ainda latejava, mas já não parecia quebrado. Pelo menos não completamente. Victoria o observava de relance, fingindo não observar. Era óbvio demais para passar despercebido. Você precisa de gelo, ela comentou, neutra demais para ser natural. Tem aí? Ele ergueu uma sobrancelha, tentando provocar só o suficiente. Ela respirou fundo, claramente arrependida de ter dito qualquer coisa. Não. Mas seria útil. Pensei que prodígios carregassem soluções para tudo. Ela fechou o livro com mais força do que o necessário. Eu carrego soluções. Só não para acidentes causados por idiotas sem reflexo. Jacob quase respondeu, mas notou algo. O tom dela não tinha agressividade real. Era defensiva. Tinha mais vergonha do que raiva atrás daquelas palavras. Ele se ajeitou na poltrona, recostando a cabeça. Você está bem? Perguntou com cuidado. Victoria parou. O silêncio dela era diferente agora. Não tinha dureza. Tinha cautela. Eu estou perfeitamente bem. Respondeu, rápida demais. Jacob sorriu. Ela desviou o olhar. A nevasca do lado de fora engrossou. O trem se iluminava com reflexos azulados que passavam pelas janelas como sombras de água. Por um tempo, nenhum dos dois falou nada. Não era desconfortável. Era estranho, mas confortável de um jeito novo. Então Victoria fechou o livro por completo e o guardou dentro do casaco, sem olhar para ele. Você deveria ficar atento amanhã. Ela disse, mexendo nos próprios punhos do uniforme. Eles vão testar o que você consegue fazer com mana. Sem treino básico, é fácil perder o controle. Não vou perder. Jacob respondeu, calmo. Ela ergueu os olhos. Havia algo entre irritação e surpresa ali. Não é questão de vontade. É técnica, estabilidade mental, estrutura. Eu sei me virar. Ele interrompeu, com um tom sereno, seguro. Victoria o encarou por alguns segundos, como se tentasse decifrá-lo. O ar na cabine ficou mais pesado, mas não de tensão, de algo próximo à curiosidade profunda. Você sempre fala com essa segurança? Ela perguntou enfim. Só quando acredito no que digo. E você acredita que consegue lidar com tudo isso? Com a academia, os testes, a pressão? Ela fez um gesto vago, como se o mundo inteiro fosse uma equação impossível. É mais fácil quebrar do que você imagina. Jacob apoiou os braços sobre os joelhos e inclinou o corpo para frente, mas devagar, sem invadir espaço nenhum. Eu não estou sozinho. O olhar dela vacilou. Está sim. Todo mundo está. Ela murmurou, quase como se estivesse lembrando de algo próprio. Jacob desvencilhou o lenço, checando o sangue seco. Não. Não estou. Ele deu um sorriso leve. Eu tenho pessoas esperando por mim. Tenho propósito. Tenho. Ele hesitou, escolhendo as palavras. Pessoas para honrar. Ela ficou quieta. Esse tipo de sinceridade parecia deixá-la sem saber onde colocar as mãos. O trem balançou de leve, e Victoria ajeitou a postura, como se tentasse recuperar a compostura perdida. Você não faz sentido nenhum. Ela disse, finalmente. Jacob riu. Obrigado. Não foi elogio. Claro que foi. Victoria apertou o lábio inferior, irritada, mas também tentando esconder que quase sorriu. Por um momento, o silêncio que seguiu não era pesado, nem tenso, nem constrangido. Era simples e natural. Como se os dois tivessem encontrado um ponto de equilíbrio, mesmo que temporário. Ela apoiou um cotovelo no braço do assento, desviando os olhos para a janela. Sabe, achei que você fosse só mais um. A voz era baixa,
quase para ela mesma. Ingênuo demais, distraído demais, emocional demais. O tipo que não dura uma semana na academia. Jacob arqueou uma sobrancelha. E agora? Ela virou o rosto, estudando cada detalhe dele. O trem pareceu ficar mais quieto só para ouvir a resposta. Agora acho que você é previsível de um jeito inesperado. Ele piscou. Isso não faz nenhum sentido. Eu sei. Ela puxou o ar devagar. Mas é verdade. Os dois se encararam por alguns segundos longos demais. Momentos assim eram raros na vida de Victoria. Jacob podia ver isso no jeito que ela tentava manter a expressão neutra, falhando um pouco a cada respiração. Por fim, ela desceu o olhar para o nariz dele. Está doendo? Pra caramba. Jacob deu um sorriso torto. Mas doeu mais quando você bateu. Eu não bati. Ela ajeitou o cabelo atrás da orelha, sem perceber o gesto. Me defendi. Claro. Ele inclinou a cabeça. Defesas explosivas são sua especialidade, pelo visto. Dessa vez, ela riu. Baixinho, rápido, como se tivesse escapado sem permissão. Você é um idiota. E você é difícil de entender. Ela cruzou os braços. Isso quer dizer? Que você é legal. Ele respondeu. Simples. Ela desviou o olhar, corando de leve, mas dessa vez não para fugir, e sim porque não sabia como sustentar aquilo por muito tempo. Do lado de fora, o trem começou a diminuir a velocidade mais uma vez, sinalizando a chegada próxima a um dos postos de manutenção. A luz oscilou brevemente. Victoria respirou fundo, como se preparasse para algo. Jacob, ela começou, sem olhar diretamente, não encosta em mim da próxima vez sem permissão. Ele sorriu, sem malícia. Pode deixar. Aprendi a lição. Ótimo. Ela apertou a capa do livro entre os dedos. E se eu te der outra, não vai ser no nariz. Onde vai ser? Ela desviou o olhar tão rápido que quase derrubou a bolsa. Jacob conteve a risada, mas o sorriso permaneceu. Não havia mais gelo entre eles. Só um fogo lento, imperceptível de fora, mas inevitável de perto. O trem seguiu viagem, firme, constante, carregando dois cadetes que ainda não entendiam a profundidade da própria conexão, mas o leitor, esse já entendia. E queria ver até onde aquilo iria. O aviso metálico ecoou pelos corredores do trem, um som seco que atravessou o vagão como um corte. Atenção! Aproximação da Academia Militar de Immeusran. Preparem-se para desembarque imediato. Jacob levantou o olhar para a janela. A neblina ainda cobria parte da paisagem, mas logo o branco começou a ceder. O contorno de algo imenso surgiu ao longe, linhas duras, torres que rasgavam o céu, plataformas suspensas como lâminas. O coração dele bateu uma vez, pesado. A academia não parecia uma construção humana. Parecia uma sentença. Era gigantesca, abraçada pelas montanhas congeladas. Uma muralha dupla cercava todo o complexo, cada camada tão alta que desaparecia na névoa. Torres de observação se espalhavam como vigias silenciosos. Trilhos de mana cintilavam na pedra negra que envolvia tudo, conduzindo energia como veias de um corpo monumental. No centro, erguia-se o prédio principal, uma fortaleza vertical, tão alta que parecia pressionar as nuvens para cima. Janelas estreitas formavam linhas rígidas, cada uma iluminada por uma luz dourada que lembrava brasas dentro de um forno gigantesco. Duas estátuas colossais flanqueavam o portão principal. Jacob encostou a mão na janela, sem perceber. Isso é, ele começou, mas a voz morreu antes de terminar. Victoria, ao lado, não tirava os olhos da vista. O rosto dela, normalmente frio, parecia preso entre desdém e fascínio. O Império não sabe construir nada pequeno. Murmurou. É impressionante. Jacob disse, quase num suspiro. Ela franziu o senho. Impressionante é uma palavra gentil demais. Isso aí é uma ameaça arquitetônica. Jacob riu baixinho. De propósito. Óbvio. Ela apoiou o cotovelo na janela, inclinando-se um pouco para ver melhor. Quebre o espírito antes de quebrar o corpo. É o lema deles. A primeira coisa que fazem é esmagar seu senso de proporção. Ele desviou o olhar para ela. Funcionou com você? Eu quebrei o deles primeiro, respondeu sem hesitar. Pelo menos, na parte teórica. Jacob teve que segurar a risada. O trem começou a desacelerar, rangendo suavemente. Oficiais do Império surgiam nas plataformas lá embaixo, uniformes de cobre queimado, tecido ajustado ao corpo,
detalhes negros nos ombros e na gola. As luvas eram pretas também, com costuras reforçadas e um símbolo metálico do Império preso no dorso da mão. Eles formavam fileiras perfeitas, alinhadas com precisão matemática. Nenhum movimento extra. Nenhum desvio. Victoria observou a cena com um leve erguer de sobrancelha. Bom, acabou o silêncio. Ela ajeitou o uniforme. Agora começa a parte difícil. Jacob se levantou também. Por um instante, nenhum dos dois falou. O trem parou com um chiado metálico. O impacto foi suave, mas a vibração correu pelo chão até os pés deles. Está pronto? Ela perguntou, sem olhar para ele. Não. Jacob sorriu de canto. Mas vou assim mesmo. Ela finalmente o encarou. Os olhos vermelhos avaliavam tudo, sempre. Ele conseguia sentir a mente dela funcionando por trás daquele olhar, calculando, medindo, testando. Você realmente não tem medo? Ela perguntou, honesta pela primeira vez. Jacob passou o polegar pela ponte do nariz, que ainda doía. Tenho. Ele respirou fundo. Mas não deixo ele decidir por mim. A expressão dela vacilou, quase imperceptível. Um micro-movimento dos lábios. O tipo de coisa que ela provavelmente odiaria admitir. Realmente um idiota. Murmurou. Já estou acostumado com esse elogio vindo de você. Ela suspirou. Longo demais para ser irritação pura. Jacob. Ele inclinou a cabeça, esperando. Não, não fale com todo mundo do jeito que fala comigo. Ela desviou o olhar para o chão. As pessoas aqui não vão gostar. Ele entendeu o peso daquela frase. Entendeu o que ela não estava dizendo. Eles não vão te tratar bem. Pode deixar. Ele disse, baixinho. Sei com quem posso ser eu mesmo. Ela quase respondeu, mas a porta do vagão se abriu bruscamente com um estalo seco. O ar frio entrou de uma vez. Um oficial avançou até a porta da cabine. Era alto, postura ereta como se tivesse uma lâmina presa na coluna. Os olhos eram tão duros quanto o metal do uniforme. Cadete Victoria von Serebriakol. Cadete Jacob Eberhard. Separação imediata. Acompanhamento individual. Victoria se endireitou na mesma hora. Entendido. O oficial fez um gesto curto. Von Serebriakol, comigo. Agora. Ela respirou, colocou a mão no bolso do casaco e deu um passo. Antes de sair, porém, ela parou. Virou o rosto na direção de Jacob, sem olhar diretamente para ele, mas perto o suficiente para que fosse intencional. Tenta não morrer no primeiro dia. Jacob sorriu. Só se você prometer não quebrar meu nariz de novo. O som que ela fez foi pequeno, entre um riso preso e um suspiro resignado. Idiota. Outro oficial entrou na cabine, este mais baixo, mas com a mesma rigidez militar. Ele encarou Jacob como se já estivesse avaliando sua utilidade em combate. Cadete Eberhard. Me acompanhe. Jacob ajeitou o casaco, respirou fundo e caminhou até a porta. O ar frio bateu no rosto dele. O mundo lá fora era enorme, brutal, magnífico. Antes de cruzar a porta, ele lançou um último olhar para o corredor onde Victoria estava sendo levada. Ela não olhou para trás, claro que não, mas ele percebeu, pelo rígido dos ombros, que sabia que ele estava olhando. Então entrou na plataforma. O vento gelado bateu como lâminas. O Império os observava. E a Imeusran esperava os dois. Obrigado por ouvir até aqui. Se você curtiu, apoie o canal com um like, e se inscreve para não perder o próximo capítulo. Compartilhe com um amigo que gosta de fantasia sombria. Cada comentário e cada compartilhamento ajuda outros ouvintes a nos encontrar. Lembre-se, no campo de batalha nada termina de verdade. Novos inimigos se movem nas sombras, novas ordens estão a caminho, e a guerra continua avançando, porque, neste mundo, hesitar é morrer. Até a próxima, soldados. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá, mantenha os fones por perto, porque o céu, às vezes, lembra o que a terra tenta esquecer.